dos príncipes, para assentar no meio dos príncipes. Não é príncipe, né? É reis daí do mundo secular, não. Estou falando príncipe de Deus, servos de Deus, no meio de um povo lavado, remido, enxaguado pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos assentados no meio de príncipe e princesa, porque Deus nos arrancou do lamaçal para nos colocar num lugar sublime, que é estar na sua presença. A palavra de Deus, ela não vai fugir do tema, que é Abacuque 3, 17 e 18, a qual a pastora me passou. Eu quero nessa noite ler o tema, não o começo do tema, a partir do verso 19, no tema diz assim: a ansiedade, não a ansiosa solicitude pela nossa vida. Sabemos que nós temos ansiedade para tudo nessa vida, e não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor estava dando um sermão para o seu povo. Jesus, quando ele estava sobre essa terra, ele veio para ensinar a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ele se ajuntava com as pessoas para lhe ensinar a palavra que já estava longe das pessoas. As pessoas só estavam vivendo de tradição e não mais da presença de Deus. Então Jesus se reunia e estava lhe ensinando. E ele falou bem assim, a partir do verso 32, diz assim: pode ficar sentado mesmo, porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, ele querendo dizer, isso é correto, procurar. Nós vamos entender, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A preferência do Senhor, a importância de Deus, de Jesus, é nós nos entregar a Ele e conhecer Ele na sua essência, na sua santidade, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, a qual o próprio Deus se fez filho, se fez homem, unigênito, dando o seu filho para vir habitar sobre essa terra. Para quê? Para resgatar as suas ovelhas perdidas, e até hoje ele está resgatando. Aleluia! Só que ele estava ensinando, aleluia, que muitos se preocupam com a vida secundária. Os gentis fazem isso, preocupa com o que vai comer, que ele estava falando aqui nos versículos anteriores, preocupa com o que vai vestir, o que vai fazer amanhã, não sabemos nem se amanhã vamos amanhecer vivo. Ele falou assim, ó, não faça tais essas coisas, porque os gentis também fazem isso. De certo, o Pai sabe que isso é necessário. O quê? Nós precisamos de emprego para sustentar nossa família, porque Ele nos deu uma família. Precisamos, aleluia, dizimista, ofertante, para sustentar a casa do Senhor, para as portas permanecer em pé. Precisamos de vestes para vestir, mas o Senhor ainda acrescentou assim, olha, nem Salomão, com toda a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua riqueza, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Eita, canto! Ele está querendo te dizer, descansa, aquieta, acalma. Ei, não é o dinheiro, decanto, que vai te colocar lá em cima, que vai te dar isso, que vai te dar aquilo que você está precisando. Mas é eu e você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas que nós precisamos, Ele falou, de certo, o Pai sabe do que precisais. Do que você precisa? Irmão, estou precisando de uma cura. Irmão, estou precisando que minha casa seja liberta. Irmão, estou precisando de um emprego. Estou precisando, aleluia, urgentemente, que Jesus incita de maneira extraordinária lá dentro da minha casa. Ele sabe, mas busca você primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, que é a presença de Deus, conhecer Ele na sua essência, como a irmã acabou de ler, de louvar o hino da Sara Faria. Sempre que eu leio a história de Cristo, aleluia, esse hino,
Aleluia, fala muito, nós temos que conhecê-lo. Esse casal acabou de falar, o rapaz que acabou de casar. Ele conheceu a esposa dele e está conhecendo cada dia mais. Porque a convivência vai fazer você conhecer um ou outro dia após dia. Não é o tanto de ano que você vive. Ah, eu já conheço. Eu vivo 10 anos, eu já conheço. Muitas das vezes nós nos surpreendemos. Nós fizemos 20 anos com uma pessoa e no final a gente surpreende, eu não conhecia. Eita, decanta, está entendendo o mistério? Aleluia, conhecer Jesus é conhecer e prosseguir em conhecê-lo, porque ele não vai te decepcionar. Abacuque, ele entendeu quando ele falou aqui no 17 e no 18. Ele falou da seguinte maneira: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja vaca. Ele estava dizendo assim, ó, está tudo escasso, acabou tudo. Mas mesmo assim, tudo que isso aconteça, perca tudo igual perdeu Jó. Mas ele não perdeu a sua integridade diante de Deus. Ele não perdeu a sua identidade de adorador. Aleluia, perca tudo, mas não perca a essência do Senhor. Perca tudo, mas não perca o Espírito de Deus na tua vida. O Pai sabe do que eu e você necessitamos, do que a nossa casa necessita. E na hora certa, sem que nós vivemos ansiosos, preocupado, desesperado, deixando as coisas de Deus para lá, para buscar para nós. Acaba, se nós fizermos isso, as portas se fechando, as coisas complicando mais ainda, porque quando Deus tem algo com alguém, irmão, Ele pode fugir para onde Ele quiser. Como disse o salmista Davi: Senhor, para onde eu me esconderei da tua face? Eita, aleluia! Se debaixo da água tu estás, Senhor, se no mais profundamente tu estás, para onde eu vou me esconder? Não tem como, igreja. E Abacuque continua dizendo: todavia, aleluia, eita Deus, tu está entendendo o mistério, igreja? Servir ao Senhor, como disse ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele estava dizendo, olha, eu passei muitas aflições, eu fui perseguido por curar, eu fui perseguido por libertar, eu fui perseguido por ressuscitar, eu fui perseguido por pregar a verdade, e cheguei aí a uma morte de cruz, mas eu venci, porque o meu propósito era morrer, para vos dar vida, era morrer, para vos dar vida, e aqui eu estou. Então creia, tenha convicção que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí ele termina dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Quem é esse Senhor? O nosso Jesus, o nosso Deus. Exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei. Irmão, não há momentos, lógico, tem momentos que nós estamos aflitos, angustiados, entramos para dentro do nosso quarto, oramos, choramos, meditamos nessa palavra. Eu costumo sempre dizer, pastora, essa palavra é viva. Tudo que tem vida dá fruto. Você tem vida, você dá fruto. Você tem vida, dá fruto. Vocês têm vida, dá fruto. Porque vocês andam, caminham, comem, trabalham, vivem, vocês dão fruto. A palavra de Deus é a mesma coisa. Isso aqui não é uma letra qualquer. Aqui não é uma história de caruchinha, ela é viva. É o sangue de Jesus derramado aqui para se fazer vivo na minha e na tua vida. Só bastamos crer e confiar. Abacuque estava falando assim, ó, pode acabar tudo, pode faltar tudo, ainda que não tenha nada. Eu, Abacuque, ele estava falando, todavia, me alegrarei no Senhor Jesus, exultarei no Deus da minha salvação. Quem é o Deus da tua salvação? Você vai se exultar, é naquele que te salvou, é Ele que te salvou, não é pelo aquilo que você tem. Ah, mas amanhã eu não sei nem o que é que eu vou comer.
Amanhã eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí começa, já fica ansioso, angustiado, preocupado. Medita na palavra do Senhor. Salmista Davi diz: eu fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Tu é justo? Não vai mendigar não. Pode passar aperto, pastor. Pastora, pode passar aperto. E nós passamos aperto, dificuldade. Mas mendigar, quem é servo de Deus, não mendiga não. Porque nós servimos um Deus vivo. E esse Deus vê, esse Deus ouve, esse Deus responde, e esse Deus age quando nós dobramos o joelho, clamamos e pedimos e suplicamos pela sua compaixão e a sua misericórdia. Não tem como um pai não atender a petição do seu filho. Nós carnais às vezes erramos porque atendemos às petições do nosso filho, porque não queremos dizer não para o nosso filho, aquele amor meloso, né? Mas o amor de Deus, ele é justo e ele faz aquilo que é bom para nós, por mais que muitas das vezes vai doer. Deus, para cumprir a promessa na vida de Abraão, primeiro ele passou ele por um teste. Ele falou: ó, sua descendência não está saindo do tema não, vai ser grande. Pode contar as estrelas do céu, a areia do mar, vai ser tão grande que tu não vai nem poder contar. Aí Sara se apressa, dá Abraão para deitar com Agar. Vai lá, tem Ismael. Não era aquele não. Não era filho da escrava, porque quem é de Deus é livre, não é escravo. Na hora de Deus vem Isaac. Mas aí Deus vai lá. Eita canto, mistério de Deus. O Senhor fala assim: olha, Abraão, pega o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica a mim. Tem momento de prova, e prova que dói. Prova que vai fazer você chorar, lágrima de sangue. Abraão foi chorando com lágrima de sangue, mas ele obedeceu, porque em primeiro lugar, irmão, se nós não amarmos a Deus mais do que qualquer outra coisa, para nada serve estar aqui adorando, exaltando, em cima de um altar, pregando, louvando. Nada adianta. Porque ele diz: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, tudo não é digno de mim. Porque muitas das vezes, digamos um exemplo, eu sou serva do Senhor, meu esposo não é, e não quer saber, e quer até me impedir de eu estar na presença do Senhor. Se eu não deixar ele para lá e continuar seguindo aquele que me resgatou, eu não sou digna dele. Eu não sou digna dele, porque nada e nem ninguém pode te impedir de proferir, de adorar, de exaltar, de glorificar aquele que te deu vida. Ele nos deu vida. E Abacuque, ele entendeu o que eu li em Mateus 32 e 33. Ele estava priorizando não as suas necessidades, não aquilo que estava faltando no seu curral, não aquilo que estava faltando na videira, mas ele estava priorizando se alegrar na presença do Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Porque aquilo era muito mais importante para ele. Igual disse lá no 33, Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Ai, irmão, você não sabe o que eu estou passando. É conflito, é psicológico, é psiquiátrico, é emoção, é sentimento descontrolado, é vida sentimental, que tem muita gente que sofre. É ansiedade, que hoje a ansiedade está tomando de conta de todo mundo, não só lá de fora, mas de dentro da igreja. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Não tem falta, irmão. O Senhor, Ele preenche tudo. Eu digo com convicção. Eu não estou falando aqui coisas só por falar. Eu estou falando porque no dia que eu entreguei verdadeiramente os meus caminhos ao Senhor, Ele tem preenchido. Não digo na vida secular, eu estou falando dentro. E vem de bono tudo ao nosso redor. Vem de bono, porque Ele sabe que nós precisamos. E Ele não deixa em falta. A sua palavra, Ele não deixa em falta. Eu digo para você, eu vim hoje, nessa noite,
O Senhor me deu essa palavra essa semana, no começo da semana. Eu falei, eita Jesus, acho que sexta-feira eu vou pregar lá na igreja, na nossa. Quando de repente, aí eu fiquei assim, eu falei, sim, será que é para me pregar? E fiquei, falou, amor, eu ou você vamos pregar sexta? Ele falou, vamos ver, você ou eu, tanto faz, qualquer um dos dois. Falei, que você sabe que os irmãos às vezes não pregam em cima da hora. Aí, quando pensei que não, a pastora Ilma me manda mensagem, me convidando para ministrar. Aí o Senhor falou assim, aonde você vai levar a minha palavra? Aí o Senhor só foi falando mais ainda e acrescentando. Então nessa noite eu vim aqui com uma voz profética, através do Espírito Santo, dizer para você, aleluia, buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos acrescentarei. Faça igual Abacuque, aleluia, pode faltar, aleluia, você não sabe o que vai comer amanhã, mas de repente, quem sabe, já até passou a hora do almoço, ainda não teve nem o café da manhã, a porta vai bater, alguém vai chegar e vai dizer, olha aqui, Jesus mandou te entregar, porque esse é o Deus que tu serve, é o Deus que nós servimos, aleluia. Eu estou precisando de uma porta de emprego, não estou lutando, tanta porta e não se abre. Calma, calma. O Senhor tem propósito em tudo em nossas vidas. Na hora certa Ele vai fazer. Aquieta o coração. Acalma o coração, somente se alegra no Senhor e exulta no Deus da tua salvação. Amém, igreja? Não é por muito falar que Deus faz a obra nas nossas vidas. E quem recebe essa palavra, glorifique e exalta o nome do Senhor. E eu já agradeço a rica oportunidade no nome do Senhor Jesus.